Olá, olá, amigo do canal Corneta Ball. Estamos aqui de volta para falar de Champions League. E eu não sei você, Matheus, mas depois do jogo de ontem, será que esse jogo de hoje decepcionou um pouco? Ou é porque o gostinho que aquele jogo, aquele Inter e Barça deixou, era bom demais para ser verdade? É um jogo com uma pegada um pouco diferente, né? Não foi tão frenético quanto Inter e Barça, mas ainda assim achei um jogo interessante, um jogo legal de se ver, onde o Paris Saint-Germain conseguiu confirmar a classificação à final. Primeira vez onde o PSG vai poder ir com seus torcedores a uma final da Champions, porque em 2020 não teve torcida o jogo contra o Bayern, mas ainda assim, achei um jogo um pouco abaixo em relação ao que a gente teve de Barcelona e Inter, o que é normal também, que aquele jogo foi completamente insano. Eu não sei se a expectativa estava muito alta justamente por causa do jogo de terça-feira, mas para mim não pareceu em nenhum momento, principalmente para o Arsenal, que era um jogo que valia a vida numa semifinal de Champions. Quer dizer, eles entraram bem no jogo, com 10 minutos o Donnarumma já tinha feito umas duas defesaças, o Arsenal podia ter aberto o placar, mas parece que o planejamento do time inglês foi até aí, foi vamos pressionar no começo, vamos buscar essa desvantagem que a gente tem para jogar em igualdade. E a partir dos 15 minutos, depois que essa pressão não deu certo, no sentido de que eles não conseguiram fazer um gol, porque pararam no Donnarumma, igual eu falei umas duas, três vezes, o time não sabia mais o que fazer. E aí ficou lá, tocava um pouco a bola, não tinha muito ímpeto, não levava muito perigo ao gol. O PSG também confortável na defesa, tentou alguns poucos contra-ataques ali nesse momento, conseguiu um gol e para mim foi meio que isso, né? Em nenhum momento teve aquela energia, aquele sofrimento, aquela vontade a mais que se espera de um jogo desse nível. Parecia um jogo normal de pontos corridos, uma rodada 20 do campeonato. Em determinado momento do jogo, eu comecei a me perguntar se o Arsenal sabia que ele precisava da vitória para ir para a final. Porque, que nem você falou, começou pressionando, começou muito bem, mas parou por ali. Parecia uma postura de, vamos tentar conseguir o gol aqui no começo. Se der, ótimo, mas se não conseguir, fazer o quê, né? Vamos ficar tocando bola aqui, ver se aparece um espaço. E, por outro lado, um PSG que contou com o Donnarumma, como você comentou, estava precisando usar mais a sua defesa do que o habitual, que é um time que gosta de ter a bola, que gosta de jogar no campo do adversário. Conseguiu fazer o gol com o Fabian Ruiz, numa jogada que nasceu de bola parada, uma falta que foi para a área, no rebote que a defesa não conseguiu afastar completamente, ele faz o gol, um bonito gol do meio espanhol. E aí o que já estava difícil Belo para o gol. Arsenal ficou ainda mais difícil. Não conseguiu fazer o gol no começo, ainda tomou um 2-0 no agregado e a postura do time não mudou. E alguns destaques negativos do Arsenal, para mim, o Luiz Skelly não conseguiu repetir as atuações que teve nas quartas de final, mas não vejo isso como um problema. É um menino de 18 anos, não dá para botar a eliminação na conta dele. E outro que eu queria ouvir de você, que para mim, esse sim dá para botar a eliminação do Arsenal na responsabilidade dele, que dentro de campo deixou muito a desejar, é o Odegaard, que é um dos craques do time, é uma das estrelas da companhia, o meio armador, e fez um jogo muito ruim, tanto na Inglaterra quanto na França. Eu concordo com você. Eu acho que ele teve um bom chute ali de fora da área no primeiro tempo que o Donnarumma defendeu bem no canto e depois vi muito pouco dele. O Martinelli também começou bem no jogo no primeiro tempo, mas depois sumiu. O Saka tentou em algumas jogadas, teve uma bola no segundo tempo já que ele cortou para o meio, bateu colocado que o Donnarumma fez uma defesaça. Depois ele perdeu um gol sem goleiro, mas que não era, eu não acho que é uma chance tão fácil como o frame parado faz parecer, né? Uma bola que veio rápida e o Donnarumma furou ela, aquela bola que o atacante às vezes não está contando com o erro do defensor. E no pé direito, que não é o bom, mas mesmo assim, numa situação dessa,
É bom que seu atacante faça o gol. Por outro lado, o PSG jogando sem o Dembélé por boa parte do jogo. Ele entrou no meio do segundo tempo, ele tinha sentido a coxa já no jogo de ida, não atuou no meio de semana pelo francês e voltou agora. Teve lá no Kvaratskhelia o principal nome para puxar os contra-ataques. Eu acho que ele fez um bom jogo, meteu uma bola na trave ainda no primeiro tempo, seria um golaço também. E o meio de campo do PSG é muito bom, né? O Vitinha, apesar de ter perdido um pênalti, também fez uma boa partida. O Fabian Ruiz, que você falou, fez o gol. Então, eu acho que a força do PSG foi muito nesse meio de campo. Igual você falou, o Arsenal, mesmo com a volta do Partey e tendo o Odegaard, que é um dos grandes meio-campistas da Europa hoje em dia, não conseguiu, depois dos primeiros 20 minutos, ter o domínio do jogo. O Declan Rice também bem apagado. Então, eu acho que o PSG teve uma vitória meio protocolar. E uma coisa que eu notei que ao longo dessas duas semifinais, dos 4 jogos, poucos gols de atacante, né? Hoje a gente teve mais um gol de lateral, mais um gol de meio-campista, mas os atacantes estão econômicos, pelo menos nessa fase da Champions. Sim, o gol do Arsenal foi do Saka, né? Então, só um gol de atacantes no jogo de hoje. Ontem a gente teve o do Lautaro e do Rafinha, foram os atacantes. O Daniel um meia ali também, mas quase que um meia atacante. E você citou o gol que o Saka perdeu, o pênalti perdido do Vitinha, que até nesses momentos que poderia dar um start pro Arsenal, o time desperdiçou. Concordo com você que era uma bola difícil, mas um jogador do nível do Saka a gente espera que faça aquele gol. E logo depois do Raya defender o pênalti do Vitinha, o Arsenal toma o segundo gol coisa de 5 minutos depois. Então, o time inglês também não soube aproveitar esses momentos que poderiam acender uma fagulha no jogo. E, para mim, fez parecer um confronto meio blasezão ali, tipo, o PSG vai passar, a gente já sabe, estamos só esperando o juiz apitar para confirmar o resultado. Exato, em nenhum momento, mesmo quando o Arsenal fez o gol, ou quando o Arsenal defendeu o pênalti, você falou que geralmente são pontos que a gente pode ter essa virada de momento, de vontade na partida. O Arsenal, em nenhum desses pontos, conseguiu emplacar uma sequência de ataques, de chances perigosas, ou de pressão, de posse de bola. Acho que o PSG ficou o tempo inteiro confortável. O próprio gol do Arsenal saiu numa jogada e uma falha do Marquinhos tentando cavar uma falta. Aí o jogador do Arsenal cruza a bola, ele tenta cruzar a bola no outro jogador, aí pega no calcanhar do jogador do PSG que está de costas, sobra para o Saka, que chuta a bola bate, sobra e volta, o Donnarumma fica vendido e acaba no pé do Saka. Então não foi uma jogada trabalhada ou alguma coisa assim. E para mim isso foi o que mais me decepcionou nesse jogo, foi a postura do Arsenal, com certeza. Depois que o time faz o que fez com o Real Madrid, eu acho que acaba criando uma expectativa que esse time com certeza não conseguiu corresponder. Por outro lado, eu acho que o PSG, se os jogadores do Barcelona pudessem dar uma olhadinha no que o PSG fez no final do jogo, quando o Arsenal tentou ensaiar uma pressão, a primeira coisa que o Kvaratskhelia fez foi sair correndo, pegou a bola, ganhou um lateral, comemorou o lateral com a torcida, depois segurou uma bola no escanteio, tentou ali uma confusão, cartão amarelo para os dois lados, gastou o tempo, esfriou o jogo, não ficou nessa, igual o Barcelona fez no último jogo, mesmo com a vantagem no final do jogo, continuou tentando jogar, continuando atacando, fazendo gol, não. O PSG jogou como um time mais cascudo, que realmente apesar de ser um time também jovem, tem jogadores ali que estão acostumados com esse tipo de jogo, já viveram também uma final de Champions League há pouco tempo. Então eu acho que eles fizeram muito melhor do que o Barcelona fez, o Barcelona deveria ter feito, melhor dizendo, no jogo de terça-feira. O PSG não deu essa chance pro azar, né? De
deixar o Arsenal ensaiar uma pressão, ensaiar um abafo ali no final. Então, também muito mérito do seu treinador, Luiz Henrique, que tem esse grupo completamente na mão, eles acreditam 100% no trabalho dele. E vou falar aqui, ele teve o Barcelona do MSN, ele teve um grande trabalho também na seleção espanhola, onde o time jogava um bom futebol, mas para mim, esse é o melhor trabalho da carreira dele. O time dele é muito bem encaixado, joga muito bem, e se ganhar essa Champions, para mim, vai ser com todos os méritos que se pode ter, porque é impressionante o trabalho que ele faz. Exato, e é mais um time que a gente via essa temporada como uma reconstrução, né? Não era um time que se esperava que já estivesse brigando. Era mais uma temporada de uma passagem, fez vários investimentos, que a gente fala em todo o vídeo. O PSG veio de 10 anos fazendo alto investimento, tendo alguns bons resultados, mas nunca conseguindo ganhar a Champions, que era o principal objetivo do time. Aí, nesse momento que o dinheiro deu uma baixada, parecia que eles, ó, tentamos esse projeto aqui com Neymar, Mbappé e Messi, não deu certo. Calma, uma temporada aqui, vendemos esses ativos, vamos essa temporada aqui para acalmar e na próxima a gente volta, vamos ver o que a gente vai conseguir trazer. Tentaram, né, vários nomes, não conseguiram e parecia que essa temporada ia ser mais um ano que eles iam ganhar o francês e não iam muito para frente. Mas o trabalho do Luiz Henrique, igual você falou, é excepcional. Ele conseguiu fazer o meio de campo do João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz jogar muita bola, conseguiu recuperar o futebol do Dembélé, que a gente não via desde o Borussia Dortmund. Conseguiram adicionar aí um Kvaratskhelia no meio da temporada que vinha mais ou menos em baixa na Napoli, não era mais o mesmo jogador daquela temporada mágica do título italiano, subiu jogadores como o Doué, deu mais oportunidades para o Barcola, o Hakimi continua muito bem, Nuno Mendes vem aparecendo bem, Nuno Mendes esse também que tomou um cartão amarelo no começo do jogo e o Arsenal simplesmente parou de forçar a jogada no lado dele. É que o normal, quando um lateral é amarelado no começo de uma partida importante, você coloca o seu ponta lá para continuar indo para cima dele para tentar cavar esse segundo amarelo. E não foi uma coisa que o Arsenal fez. O Arsenal jogou de uma forma bastante inexperiente, eu achei, esse jogo como um todo. Tanto nas estratégias de jogo, como na postura que eles tiveram dentro de campo. Talvez numa próxima temporada também. É, o Arsenal também era esse time jovem em reconstrução há 2 anos atrás. Acho que essa visão de que o Arsenal agora chega para brigar por título é uma coisa dessa temporada. E esses jogadores ainda a maioria não tinham tido uma experiência de uma semifinal de Champions League, de um jogo decisivo. Então, eu acho que também pode ser um aprendizado para a maioria deles e quem sabe na próxima temporada esse time chegue mais cascudo para essa fase, assim como o Barcelona. Eu também achei que o elenco deu uma sentida na questão da postura, da estratégia, do que fazer dentro de campo, enquanto o PSG era o time mais cascudo e conseguiu ganhar essa vantagem na experiência também. Sim, eu tô com você nessa. E para mim, um grande diferencial desse PSG para o PSG das estrelas é que todo mundo se dedica em todas as fases do jogo. Quando você está defendendo, tá todo mundo ali aplicado na marcação, tá todo mundo correndo. E isso dá uma questão anímica para um jogador que muitas vezes é diferente, que você está ali na marcação, você é um volante, um meia. Você está correndo, você olha para frente, tem 3 jogadores parados ali, não estão se dedicando à marcação, você vai desanimar, você não vai ir com aquela intensidade, com aquela pegada. Aí você olha, tá os caras correndo, estão os caras se dedicando, estão os caras te ajudando, você vai dar um gás a mais. Assim, o principal jogador do time está aqui, está voltando, também está se empenhando, por que eu não vou me empenhar aqui para ajudar? Também essa virada de chave que o Luiz Henrique deu nesse time do PSG, aproveitando com a saída das super estrelas do elenco, foi muito importante para o PSG conseguir os resultados que está tendo. Com relação ao Arsenal, você quer falar um pouquinho sobre esse comentário? Eu quero Eu só ia passar. comentar que tem um vídeo famoso, né, do Luiz Henrique conversando com o Mbappé,
na época falando, você gosta do Michael Jordan, né? O Michael Jordan também defendia igual um filho da puta. Palavras do Luiz Henrique. Então, já era uma coisa que ele queria implementar. Eu acho que numa uma escala maior é o que aconteceu um pouco com o Cruzeiro do Leonardo Jardim, talvez. Que era um time que chegou com vários nomes badalados que não estavam encaixando, muitas vezes porque os caras não tinham tanta intensidade no jogo. Ele tirou as estrelas, colocou os operários, digamos assim, e o time melhorou muito, justamente por esse senso de equipe. E aos poucos ele foi também voltando esses grandes nomes. Então, eu acho que o trabalho do PSG pode ser um pouco comparado com essa situação nesse quesito. Sim, para mim, um exemplo que se encaixa muito bem trazendo para o futebol brasileiro é o do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que colocou jogadores que estão se dedicando mais, que estão correndo mais, e o time como um todo melhorou. Apesar de que, se a gente for comparar nome por nome, talvez os jogadores que ele tirou sejam mais talentosos do que ele colocou. Mas na dedicação ali, no empenho, na entrega, não tem comparação os que estavam fazendo, os jogadores que saíram, o que estão fazendo os jogadores que estão jogando agora. E para trazer aqui um pouquinho a discussão para o lado do Arsenal, que eu vi uma entrevista do Arteta falando de que o Arsenal foi um dos melhores times dessa Champions. Acho que ele não viu times que jogaram muito melhor que o Arsenal nessa temporada. E isso soma uma entrevista que ele já tinha falado de que o Arsenal, nas temporadas anteriores, tinha sido melhor do que o Liverpool foi nessa temporada, e de que ser campeão é você estar na hora certa, no lugar certo. Eu acho que esse discurso é perigoso e mostra que o Arteta está sentindo o fato dele não estar ganhando, do time dele não conseguir ser campeão. Porque, fazendo uma timeline aqui, a primeira temporada de fato do Arsenal competitiva foi aquela 22-23, que o time liderou boa parte da Premier League, mas perdeu o gás na reta final, o City foi lá e foi campeão. Só que aí tem aquela ideia, o Arsenal não estava acostumado, talvez faltou um pouquinho de elenco ali, como uma ou duas peças começaram a cair, o City já era um time embalado, tem o Guardiola que quando vira a chave ganha de todo mundo e não perde mais. Vamos ver para a próxima temporada, o Arsenal se reforça, mas aí bate na trave de novo para o Manchester City, perde a Premier League por um ponto e não ganha o campeonato inglês. Vai para a próxima temporada, que não, agora é para ganhar. Já teve a temporada que chegou, a temporada que se consolidou, agora é temporada para ganhar. E o Manchester City tem uma queda, não é o Arsenal que aproveita. Ele não ganha a Premier League. E chegou na Champions League, eliminou o Real Madrid, mas não conseguiu passar do PSG. Fica um discurso um pouco arrogante quando você não consegue ganhar e sai falando que o seu time é o melhor. Você pode até jogar um grande futebol, mas no final das contas você vai precisar ganhar para mostrar que o seu time é o melhor. E o Arsenal não está conseguindo ganhar. E na minha visão, com essas falas do Arteta, mostra que ele não está sabendo lidar com essa pressão. Eu concordo que parece que ele está incomodado. Eu nem acho que ele está incorreto, por exemplo, quando ele fala que ser campeão é sobre estar no lugar certo na hora certa. Por exemplo, o Liverpool já foi vice-campeão da Premier League com 99 pontos. 99, né? E o City fez 97. 100. 97, 97. o Tite fez 98. Isso, enfim. Aquele Liverpool talvez seria um time melhor do que o Liverpool dessa temporada, que foi campeão, que fez muito menos pontos. Só que os adversários também estavam muito piores. Então, essa frase que ele falou, eu não acho que está errada. Eu só acho que o problema, igual você falou, é a forma como ele está usando isso, talvez como uma muleta nessa explicação. Quando um time perde, você já perdeu. Eu acho que o ideal, pelo menos no mundo ideal, é a pessoa pegar essa derrota e tentar aprender com o erro. Então, ela analisar por que eu perdi aqui e melhorar para a próxima temporada. Você não precisa falar que não, eu perdi porque eu sou ruim e agora eu vou melhorar. Só que quando você fica reforçando esse discurso toda hora, perdemos, mas fomos melhores, perdemos, mas fomos melhores, parece que você não está tentando extrair o melhor das suas derrotas e tentando aprender com esses erros.
está sempre se colocando num pedestal acima, colocando a sua derrota em foi azar, foi culpa do juiz, foi alguma outra coisa, e não assumindo essa própria responsabilidade e melhorando para ganhar a próxima. Então, eu acho que um discurso onde você fala, eu acho que a gente era um bom time, acho que jogamos bem, mas eles foram superiores, a gente tem que melhorar, é melhor do que você simplesmente ficar culpando outras situações que estão fora do seu controle, mesmo que você acredite nisso. Eu não acho que é uma coisa boa para você, uma ideia legal para você levar para o elenco e nem uma coisa boa para você expor numa entrevista coletiva. Sim, e estava lembrando aqui enquanto você estava falando de um vídeo do Velho Testamento aqui do canal, onde você comentou uma situação que aconteceu com o Yannis quando ele foi eliminado precocemente no playoff da NBA e perguntaram para ele se a temporada tinha sido um fracasso, e ele vem com o discurso de não, só porque não ganhou é um fracasso, tal, tem essas questões. Eu acredito que é uma pergunta simples de se responder. Se você não ganhou, significa que todo o resto está errado? Vamos supor, o campeonato de pontos corridos tem 20 times. Só vai ter um campeão. Quer dizer que só um time foi bem e os outros 19 foram uma porcaria? Não. Mas tem que também fazer aquela questão de expectativa e de realidade. No caso do Yannis, qual era a expectativa daquele time? Era brigar pelo título. Naquela temporada não chegou nem perto. Então acho que a pergunta cabia para aquele contexto. No caso do Arsenal, acho que vale a mesma coisa. A temporada do Arsenal é ruim? Eu acho que se for comparar com as anteriores, o Arsenal andou para trás, porque não competiu na Premier League e, de novo, foi eliminado de uma forma fácil, dá para dizer assim, na Champions, como na temporada passada chegou nas quartas de final, também foi eliminado de uma forma fácil. Então, fica uma sensação meio de que nunca chega a hora do Arsenal. O Evra brincou isso uma vez, falando que o Arsenal é como se fosse o Netflix. Você sempre tem que esperar a próxima temporada. Exatamente. Acho que esse vídeo que você comentou aí, que eu falei, é que fracasso é uma palavra forte para a gente falar desse tipo de situação, mas não quer dizer que não é decepcionante. Eu acho que decepcionante é justamente a palavra para a temporada do Arsenal. Não por causa da Champions League em si. Eu acho que uma semifinal de Champions, eliminando um Real Madrid ainda, você não pode falar que é algo ruim, que o time fracassou na temporada. Acho que é mais pelo acúmulo em si. Igual a gente estava falando antes, o Arsenal foi esse time que era o time jovem que está ganhando experiência e está competindo. Que era quando estava surgindo o Saka, estava surgindo o Odegaard, tinha alguns outros nomes, acho que o Lacazette ainda estava nesse time, o Aubameyang tinha acabado de sair. Então eram vários jovens jogadores ali que estavam surgindo e estavam começando a competir. Aí passou uma, duas temporadas, a gente viu eles crescendo em produção, chegando cada vez mais perto, e talvez nessa temporada, por causa desses jogadores já serem experientes e de alguns outros acréscimos que eles fizeram no elenco ao longo do tempo, gastaram uma bala no Declan Rice, o Saliba, enfim, o Gabriel Jesus também, que veio para esse time, apesar de que ele está lesionado. Eu acho que as pessoas criaram uma expectativa que esse Arsenal ia pelo menos levar um troféu ou chegar perto de levar um troféu nessa temporada e não aconteceu. E isso é decepcionante, né? Eu acho que também é bonito esse discurso que a derrota não é um fracasso total, que você ganha muitas coisas, que você aprende, que você leva dinheiro, leva comida para a mesa da família, você cresce o seu legado, várias outras coisas, enfim. Mas no final do dia, no esporte, o esporte é resultadista. E um time grande como o Arsenal, ele tem que traçar planos. O plano há 2 temporadas atrás era melhorar o time e era os jogadores jovens de potencial ganharem experiência e melhorarem. Nesse ponto, a meta do Arsenal já tem que ser brigar por título. E se não brigar por título, é uma decepção, é uma temporada ruim. Mesmo que o resultado em si não seja ruim, baseado na expectativa e no nível do time, é abaixo do que você esperava e por isso é uma decepção. Eu acho que decepção é justamente a palavra que eu usaria para descrever essa temporada do Arsenal como um todo. É isso aí, sigo o relator, para mim concordo 100%. E
só para esclarecer, não acho que o Arteta é o principal culpado do Arsenal não ter ganhado um título essa temporada. Para mim, essa culpa vai na diretoria do Arsenal, que não contratou na janela de inverno, na janela do começo do ano, né, o meio da temporada na Inglaterra, onde o time estava sem opções para ataque, e achou que era uma boa opção você ir com o Merino ali. Ainda tinha até o Havertz naquela época, mas não tinha nenhum backup ali, não tinha nenhuma outra opção para colocar ali no ataque, e no final fez falta. A gente citou o Kvaratskhelia, você falou que foi um reforço justamente de meio de temporada, que fez toda a diferença para o PSG, ajudou o PSG a chegar nessa final. O Arsenal, assim como outros times, não foram ao mercado e acabaram sentindo essa falta de elenco, essa falta de opções na reta decisiva da temporada. Exato, o Arsenal que sofreu bastante com lesões, a gente também falou bastante disso, mas não exime o time do fato que a temporada foi decepcionante. Sim. Tem algum assunto aleatório aqui para a gente encerrar o vídeo? Confesso que eu não pensei em nada. Você tem alguma coisa? Eu estou tentando pensar. Deixa eu ver. Ah, pensei um aqui, pensei um aqui. Ah, Fazer implante antes dos 30 é vergonha ou não? Implante capilar. não, tá louco. A pessoa que tá ficando careca, quer ter cabelo, pode fazer independente da idade que tiver. Fazer implante é melhor do que ser calvo. É pior você ser calvo antes dos 30 do que fazer implante. O calvo é aquele que está no meio do caminho, né? Não aceitou a careca e tenta lutar contra o exército, está invadindo e claramente está em desvantagem e não aceita a derrota, né? Então, fica ali naquele meio É, termo e é feio. careca é uma opção. O cara escolheu ser careca. O calvo, ele escolheu ter cabelo, mas o destino não quis que ele tivesse. Então, se você quer ter cabelo e você não tem, você faz implante, tudo certo. Um abraço aí, Oberdar. Tudo de bom aí na melhora do seu implante capilar. É isso aí, verdade. Tamo junto. Quando seu cabelo crescer, vai ficar legal, cara. Eu tenho fé. Mas tem que esperar um tempo aí. Exato. E outra coisa, se você quer assumir a careca, faça isso, mas deixa a barba crescer, que aí fica no estilo Kratos do God of War, que aí fica legal. Exato. O careca ele tem que ter uma barba para ficar legal. Se ficar careca e sem barba, só a sobrancelha, fica meio um ovo do Shrek, né? Pelo menos se a cabeça for oval. Eu não sou muito fã desse estilo, não. O careca com barba ele é respeitado. Se você ficar igual ia falar ficar igual o ovo do Shrek, mas isso aí tem uma pegada bem esquisita. Igual o personagem lá do filme do Gato de Botas. Se você ficar Exato. desse jeito, você pode entrar na lista do Adriano Imperador, que vai te achar uma pessoa não confiável. É um dos stories mais Cuidado. engraçados que existem. Abraço, Adriano Imperador, se estiver assistindo esse vídeo aí também. Somos fãs. Cuidado, ovo safado. E ficar igual ao do Shrek, você quer. Não, obrigado. Passo. Infelizmente ainda tenho cabelo. Tenho cabelo e tô deixando a barba crescer aqui. Boa. Eu, parece que eu tento esconder bem as entradas. Espero que esteja conseguindo. Não dá nem para ver, Matheus. Se você não fala, ninguém percebe. Muito bom. Então é isso, Bruno. Chegamos até aqui com alguns momentos bem constrangedores no momento aleatório. E o que o pessoal que sobreviveu até aqui tem que fazer? Primeiro, mandar um abraço para o nosso amigo Oberdar, que está se recuperando aí da cirurgia do implante capilar. Depois você deixa um like no vídeo. Você se inscreve no canal para a gente bater a meta de 200 inscritos até o final do mês, para a gente fazer a nossa livezinha especial aqui no canal. Você recomenda esse vídeo também para um amigo, para um inimigo, para uma pessoa que você não conhece na rua.
E é isso. Obrigado quem assistiu até aqui. Também comenta o que você achou do jogo, né? É importante também, eu acho, eu falar sobre o principal assunto do vídeo, o que você achou desse jogo entre Arsenal e PSG, o que você espera da final. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre as nossas opiniões para a final, mas você já pode deixar aqui quem você acha que leva, por quê. E um abraço, muito obrigado quem assistiu até aqui e tchau. Valeu, galera. Até mais.